Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes em estar iniciando mais uma escola dominical. Vamos iniciar com uma oração? Hoje a Laura vai estar orando. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Que o Senhor abençoe cada criança que está vendo na escola dominical. E que o Senhor abençoe a família delas. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora, vamos cantar? Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. São do menino e da menina. Quem tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina. Quem tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido e assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para aprender mais a respeito de Jesus e nós vamos pegar a nossa Bíblia. Você já pegou a sua Bíblia? Então vai pegar rapidinho, porque a gente vai falar do Senhor, a gente vai ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então vamos prestar atenção mas antes a gente vai fazer uma oração, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais do Senhor. Obrigada pela Tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos edifica e ela é rica. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender de Ti. Fale aos nossos corações e que todas as crianças estejam com a mente alerta para que elas possam prestar atenção para ouvir a Tua voz e guardar nos corações tudo o que o Senhor vai nos dizer hoje. Em nome de Jesus. Todos os dias, quando Pedro e João iam ao templo orar, por volta de 3 horas da tarde, eles viam que tinha sempre um homem aleijado ali sentado à porta do templo. Um certo dia eles chegaram e eles viram quando vários homens traziam aquele aleijado e o colocaram lá sentado. Pedro se aproximou daquele homem e falou com ele assim: olhe para os meus olhos, olhe para mim. O homem deve ter pensado: eu vou receber alguma coisa, né? Pedro olhou para os olhos dele e falou assim: tenta imaginar a cena. Pedro falou assim para ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro pegou aquele homem com sua mão direita e ele o puxou, e aquele homem se levantou. De um salto, aquele homem que estava aleijado há 40 anos, ele se levantou e ele andou. Todos que estavam passando por ali ficaram admirados. Todos ficaram maravilhados e aquele homem entrou com Pedro no templo, porque eu fico imaginando que por todos aqueles anos que o homem ficou sentado ali, ele provavelmente nunca tinha entrado no templo. Não sei, a Bíblia não diz, a gente imagina que talvez ele nunca tenha entrado no templo.
Mas ele entrou aquele momento, naquele dia especial, e com certeza foi o melhor dia da vida dele. Ele entrou no templo andando, e aí aquelas pessoas ficaram maravilhadas, aquelas pessoas ficaram admiradas. Sabe o que Pedro fez? Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o nome de Jesus. E sabe o que Pedro falou com eles? Por que vocês estão admirados? Por que vocês estão espantados? Não olhem para nós. Não fomos nós que fizemos esse milagre, mas foi o nome de Jesus. Quem curou este homem foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Vocês que rejeitaram ele, vocês que o rejeitaram, que o crucificaram, que o mataram, vocês que o fizeram isso. Ele ressuscitou e nós somos testemunhas que Jesus ressuscitou, ele não está morto. E no nome dele, o poder do seu nome foi quem curou este homem. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque vocês fizeram isso por ignorância. A bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que o Senhor usou Pedro para falar isso para as pessoas, que Deus sabia que eles fizeram aquilo por ignorância e por isso Jesus voltou, ele está vivo e ele estava estendendo ali a sua graça, o seu perdão para aquelas pessoas que se arrependessem. E Pedro, ele usou cada oportunidade. Você aproveita as oportunidades para falar de Jesus para os seus amigos? Agora a gente não está indo para a escola, as crianças não estão indo para a escola, né? Mas dentro da sua casa, de repente o seu pai, ele não conhece o amor de Deus, de repente o seu primo, ou sua prima, ou seu avô, ou sua avó, as pessoas que estão ao seu redor, que são perto de você. Você aproveita todas as oportunidades para falar sobre Jesus, o nosso Salvador? Precisa fazer isso, sabe? A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender. Pedro aproveitou aquela oportunidade e ele falou para aquelas pessoas que elas deveriam se arrepender das suas atitudes, se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe, aquelas pessoas, elas mataram, crucificaram o autor da vida, que é Jesus. Mas ele é o autor da vida, ele é o Messias, ele é o Salvador das nossas vidas. E ele nos ama tanto que ele está disposto a nos perdoar se tivermos um coração arrependido. Enquanto Pedro pregava para essas pessoas, e muitos se arrependeram, muitos reconheceram a sua situação de pecado. Mas sabe, enquanto Pedro estava pregando e aproveitando as oportunidades e falando com aquelas pessoas a respeito de Jesus, ele lembrou aquelas pessoas que Moisés, lá no Velho Testamento, também já havia dito que o Senhor enviaria Jesus, que iria entregar a sua vida para ser o Salvador, o Messias, né? E Pedro estava lembrando isso àquelas pessoas, e então chegaram os sacerdotes, os saduceus, e aquele povo veio para poder acabar com aquilo. Onde já se viu? Os saduceus eram os religiosos da época que não acreditavam na ressurreição. Eles pregavam contra a ressurreição. E aí eles levaram Pedro e João presos. Olha só, as autoridades se reuniram no Sinédrio. O Sinédrio era uma reunião do conselho das autoridades. E eles começaram a interrogar Pedro e João. Em nome de quem vocês estão aqui fazendo toda essa algazarra? Será que Pedro ficou com medo? Será que eles ficaram assustados? Não, Pedro de novo aproveitou a oportunidade e ele falou novamente: vocês estão nos prendendo porque nós fizemos um ato de bondade com aquele homem que estava ali aleijado há 40 anos. Ah, mas contra fatos não há argumentos. Aqueles homens que estavam ali interrogando, aquela autoridade da lei, né, da época da lei judaica que estava ali, querendo acabar com aquilo, eles olharam, o homem aleijado estava lá, de pé do lado deles. E eles olharam, eles não tem o que fazer.
E eles falaram: mas vocês estão aqui fazendo essa algazarra, vocês estão pregando ressurreição, que negócio é esse? E eles falaram assim, eles aproveitaram e falaram: foi curado em nome de Jesus. O nome de Jesus, Jesus, o autor da vida, que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês ajudaram vocês preferiram libertar um prisioneiro, um assassino, um homicida, para matar e crucificar Jesus de Nazaré. Foi o nome dele quem curou este homem. Não fomos nós, nós não temos poder, mas foi a autoridade do nome de Jesus. Vocês desprezaram Jesus. Jesus, ele é a pedra angular. Sabe o que é pedra angular? Numa construção, existe a pedra fundamental, a pedra mais importante para uma construção. E é como se eles tivessem jogado fora, sabe? Pedro falou isso para eles. Pedro, ele teve a ousadia que o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E Pedro aproveitou cada oportunidade para testemunhar. E ele voltou a falar com aqueles homens que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e o nome dele foi quem fez todas aquelas coisas. Pedro ficou cheio do Espírito Santo e ele voltou a falar sobre a autoridade de Jesus. É pela autoridade de Jesus que este homem está aqui curado. E aqueles homens falaram que Pedro não podia, falou, olha só, porque eles não tinham motivo para prender Pedro e João. Então eles falaram assim: tudo bem, vocês não vão ficar presos, mas a gente não quer mais vocês falando a respeito desse Jesus, a respeito dessas coisas. Vocês estão proibidos disso. Sabe o que eles disseram? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles continuaram falando e aproveitaram e falaram para todas as pessoas que estavam ali: não há salvação de outra forma, não há salvação em outro lugar, somente Jesus, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, só Ele é a salvação. Vocês precisam mudar a atitude de vocês, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Vocês precisam entregar as suas vidas para Jesus, confessar o pecado de vocês e vocês precisam reconhecer que Ele é Deus. Jesus, Ele é o Salvador, o Messias que Deus enviou para trazer a salvação para os homens. Aqueles homens do conselho, eles ficaram pensando: gente, mas esses homens, eles são só pescadores, são homens simples. Mas como que eles podem falar dessa forma? Com tamanha ousadia, tamanha intrepidez. E sabe, eles ficaram admirados de ver a forma maravilhosa que aqueles homens falaram. A autoridade que eles tinham, a postura de saber falar com firmeza as coisas que eles estavam falando. Não é possível que aqueles homens eram simples pescadores galileus. E aí eles entenderam que foi o fato deles andarem com Jesus que fez com que eles falassem daquela forma. E eles não tinham como fazer nada, eles não podiam prender, manter aqueles homens presos, porque aquelas pessoas que estavam ali diante deles estavam maravilhadas demais, elas estavam louvando a Deus. E naquele momento, naquele dia, a Bíblia diz que cerca de 5.000 homens se converteram, 5.000 homens se arrependeram, porque Pedro não perdeu nenhuma oportunidade. Então a gente não pode perder oportunidade de falar de Jesus para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, que estão perto de nós. A gente está na quarentena, né? A gente não pode sair. Se você mora em prédio, eu imagino que se você descer para brincar lá no playground, provavelmente você não pode ficar perto de outras crianças, mas quem estiver perto de você, em todas as oportunidades, lembre-se que você precisa ser diferente. Você não pode ser igual às outras crianças. Você precisa mostrar para aquelas pessoas, mostrar para as pessoas que estão perto de você, que Jesus está em você, que Jesus, ele entrou no seu coração e ele fez diferença.
Jesus é o Salvador da sua vida. Mostre isso para os seus amigos, mostre isso para os seus pais, mostre isso para os seus avós, para os seus parentes, mostre isso para que eles possam ver o quanto é maravilhoso receber a salvação, receber o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos, porque Jesus, ele se entregou por amor a nós. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele é Deus e Deus, ele tem um plano maravilhoso. Ele entregou o seu próprio filho para que ele sofresse no nosso lugar. O castigo que era nosso foi colocado sobre ele. O castigo que era meu e seu, porque nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecadora. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós fazemos coisas que entristecem ao Senhor. Muitas vezes nós mentimos, nós brigamos, nós ficamos com raiva, nós temos desejos de vingança, mas isso não agrada a Deus. Isso é pecado, isso se chama pecado. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e precisam do perdão de Deus. Então, se você ainda não entregou o seu coração para o Senhor, para Ele mudar o seu jeito de pensar, para Ele mudar a sua atitude, se você ainda não entregou, faça isso agora. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor e faça uma oração. E você pode orar assim: Senhor Jesus, eu coloco o meu coração diante de Ti e eu te peço, perdoa os meus pecados. Me perdoa porque eu guardo raiva do meu amigo, eu guardo raiva do meu próximo, eu não consigo perdoá-lo. Limpa o meu coração, Senhor Jesus. Me ajude a ser diferente. Me ajude a ter a minha vida transformada. Eu quero, Senhor Jesus, sentir o seu amor. Eu quero sentir a sua paz. Limpa o meu coração. Obrigado porque o Senhor se entregou por mim na cruz. Obrigada porque o Senhor ressuscitou, o Senhor tornou a viver e o Senhor está vivo e eu sei que o Senhor está preparando um lugar para mim. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Limpa o meu coração do pecado. Amém. Que você possa ter feito essa oração e se você já fez ela antes, graças a Deus por isso, porque o amor dele já chegou na sua vida e ela já mudou a sua vida. Que Deus assim possa abençoar, que Deus assim nos abençoe e que a nossa vida seja cheia de transformação e cheia da paz do Senhor. Dei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19.